É isso aí, galera. Estamos de volta, mais uma vez aí com o quadro aí, o Cloud Bootcampers. E neste quadro nós temos a oportunidade de entrevistar aqueles que são destaque nos nossos bootcampers. E hoje nós temos a oportunidade aqui de falar com o Luciano Caetano. Ele está ali na Matrix. E aí, Luciano? Seja muito Opa, bem-vindo. Como vai? opa, obrigado pela oportunidade. Tudo bem, Herbert. Tô sobrevoando aqui os sistemas dentro da Matrix. Ah, maravilha. A gente agradece a sua disponibilidade, mas me conta uma coisa, você fala de onde, Luciano? Onde você mora hoje? Hoje eu estou morando aqui nos Estados Unidos, numa cidade chamada Morrisville, fica no estado da Carolina do Norte. Ah, e como é que tá o inverno aí? O inverno aqui está fazendo quase 40 graus, né? Eita, Muito quente. O inverno aqui é o contrário, né? É o verão. verdade, verdade, aí é o verão. Bom, É, Luciano, sabendo que você está hoje aí nos Estados Unidos, a gente deduz que existe toda uma história aí por trás aí, até você chegar onde você está hoje, né? E seria interessante você compartilhar com a gente um pouco da sua história, como é que você começou criando código, quebrando computador, conta pra gente aí um pouquinho aí, como é que foi sua trajetória aí do início até você chegar aí onde você está hoje. Vamos lá. Então, eu falando em quebrar, né? Eu realmente trabalhei quebrando computadores mesmo. Eu trabalhei com manutenção de hardware, enfim, eu comecei como estagiário, né, nessa área de TI. Fiz curso técnico, né, o famoso processamento de dados. Sim, Tive negócio próprio também, que justamente com manutenção, né, ok. manutenção de informática, trabalho com um pouco também de comércio de peças, hardware. Quem conhece lá em São Paulo a Santa Efigênia, Certo. uma rua lá que Sim, vende bastante eletrônicos, então é o fui um, paraíso. fui um visitante assíduo ali da região, né, Ok, principalmente com, com comércio, né, de, de equipamentos, né, enfim, certo. você fazia manutenção em hardware e precisava comprar as peças, né, Sim. para fazer a reposição. E após isso, eu comecei a procurar novos objetivos também, profissionais, né? Eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de engenharia, engenharia eletrônica, elétrica e eletrônica, né? E com especialização na área de telecomunicações. E a partir daí eu fui trabalhar em operadoras de telefonia. Em particular, eu trabalhei na antiga Nextel, né? Acredito que Sim, hoje deve ter mudado aí de nome, enfim. E eu trabalhei lá com a parte também de suporte a um antigo BlackBerry, né? Ainda existe, mas não é. Hoje a gente fala o iPhone dominou, né? com certeza. E eu trabalhei também na Nextel como engenheiro de RF. Trabalhei com projetos de otimização de, de, de rede de acesso para o assinante, com otimização de antenas, enfim, uma série de processos aí para poder melhorar a qualidade, principalmente no Rio de Janeiro, na Barra Certo. da Tijuca. Ah, legal, legal. Trabalhei lá por 6 meses fazendo otimização da rede, e depois em São Paulo também um pequeno pedaço, porque São Paulo é imenso, né? Com em certeza. relação, em relação à região do Rio de Janeiro. A grande cidade, né, vamos dizer assim, né? E aí, após isso, eu, continuando aí a trilha de profissional, eu trabalhei também para o governo, eu fui funcionário do SERPRO, na Ah, área legal. de redes, eu, assim, fui concursado, né? Aham, E trabalhei por 2 anos no SERPRO em São Paulo. Para quem não conhece o Serpro, só para ter uma ideia, o Serpro é a empresa que faz e que processa o imposto de renda de todo cidadão brasileiro, né?
Então, é uma empresa que tem uma pequena responsabilidade com a vida de todo brasileiro. Com certeza. Isso é uma parte, né, que todo mundo Sim. conhece, e, enfim, tem milhares Aham. de soluções. E eu Certo. trabalhava lá com a área de redes, eu trabalhava como técnico de redes. Beleza. Né? E, enfim, após isso, minha última profissão no Brasil foi como engenheiro de broadcast, na área de compressão de vídeo, na Uhum. empresa Sky, onde eu trabalhei por 4 anos com projetos de sistemas de compressão, né? E o grande lance de tudo isso é que sempre focado na área na área computacional, né? Sim. Mesmo sendo engenheiro elétrico de formação, eu sempre trabalhei na área de tecnologia da informação. Tá? Bacana. Enquanto eu estava lá na Sky, eu tracei um plano diferente para minha vida. Eu, assim, tive né, um sonho, vamos dizer assim, que se tornou realidade, de vir para os Estados Unidos, né, e inclusive buscar oportunidade profissional também. E pela empresa até poderia ter conseguido essa oportunidade, mas, enfim, cada lugar tem o seu tempo e às vezes a gente não quer esperar ou não tem Sim. oportunidade disponível para você seguir aí o seu processo de carreira, os seus ideais de vida, né? E Aí aí você traçou seu próprio plano e seguiu. exatamente, é isso aí. Aí eu procurei caminhos para realizar isso e o caminho que eu encontrei foi o caminho da educação, né? Perfeito. Eu, enfim, eu não sou uma pessoa tão inteligente, mas acredito eu que eu tenho alguma facilidade para aprender. Né? talvez, talvez seja esse um dos motivos que eu estou conversando com você agora, né? Que Sensacional. alguma coisa tem, né? Não é Mas, possível, né? mas é uma coisa que tem, Luciano, muitas vezes o que difere o ser humano não é a inteligência, é a vontade. Porque às vezes a inteligência e o pensar, todos têm, fica ali pensando, É, não, eu sei fazer isso, eu poderia fazer isso, mas é a vontade, o agir, o lá e o fazer. Então isso é. diferencia muitas pessoas, cara. Então, aí eu vim para cá, eu tracei uma rota aí e vim fazer uma segunda faculdade, né? Perfeito, cara. Aqui, inclusive, como já tem 3 anos que eu estou morando aqui, quando eu saí de lá, eu estava fazendo um MBA, por Uau, incrível, eu estava fazendo MBA, e aí com a mudança né, de rota, eu tive que não parar, mas eu já tinha concluído e faltava entregar o TCC, né, o trabalho de sim, conclusão, e aí acabei terminando o trabalho aqui 1 ano depois que eu cheguei uau, aqui, né, o processo de mudança também, toda mudança tem uma dificuldade, tem várias sim, coisas aí que no meio, né, não é um processo tão simples, mas enfim, deu tudo certo, entreguei, show. e agora eu também estou esperando o meu diploma também de MBA e o da faculdade aqui eu já recebi, já terminei. Aqui é Uau, diferente, eles mandam até pelo correio, né? Você nossa, se forma um entendi. mês depois já vem o seu diploma pelo correio. O correio é muito diferente do que a gente tem no Brasil, assim, né? É, Tem um processo mais muita coisa seguro aí lá. diferente aqui, né? Algumas coisas são diferentes, mas as pessoas são as mesmas, viu? Pode ficar Ah, tranquilo com que certeza, são com as mesmas. certeza. Mesmo falando inglês aí, e falando qualquer outro idioma, o ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Isso aí é uma lição que eu aprendi, né, aqui e qualquer lugar que eu possa visitar. Enfim, aí eu terminei e hoje o que eu faço? Tudo é um começo de novo de carreira, né? Eu voltei a ser vamos dizer assim, um estagiário, né? Uhum, Numa big empresa também, né? Por sorte, né? Não tem outra. Sorte é o que o preguiçoso falou para aquele que se dedica, né? Que se esforça, né? Não é nenhum termo muito bacana de passar aí como uma inspiração para as pessoas, mas é esforço, suor e dedicação é o mais concreto e realista. Mas vamos falar que é sorte só para ficar bonito. perfeito. Então, eu
fui chamado, né, através de um processo da própria faculdade para fazer um estágio numa empresa na área de armazenamento, né, de dados e virtualização, que é justamente o curso que eu fiz, né, Bacana. aqui. Então, hoje eu trabalho praticamente 100% dentro do que eu estudei aqui e a computação e todo o conhecimento vem junto, né, tem uma bagagem por Sim, trás, né. perfeito. E aí eu estou trabalhando, a empresa ela se chama NetApp, né, em inglês aqui chama NetApp, mas é NetApp, Ok. que é uma empresa que tem soluções na cloud. Hoje, né, hoje as empresas são conduzidas pela cloud, então ela é uma cloud driving, né, uma empresa que tem soluções na cloud e assim, todos os provedores de cloud têm vamos dizer assim, uma função, né, tem um, um SaaS, né, um service, o Services as a Services, né, fugiu aqui Software as a service? Software as a Service, exatamente, ou Infrastructure as a Service, Yes, todas essas, PaaS, tudo isso aí. exatamente, essa empresa que eu trabalho, ela tem todas essas camadas dentro de todos os provedores aí, multi-cloud, né, E me diz uma multi-cloud, coisa, sim, Luciano, dentro desse contexto, né, já que já entrou na parte de cloud, uma das coisas que a gente gostaria de saber, assim, qual era o seu desafio antes de conhecer o Bootcamp Multicloud? vou ser sincero que antes de conhecer o Bootcamp, eu conhecia muito pouco da, da, vamos dizer assim, da engine das clouds, né, dos recursos mesmo, dos blocos de construção das clouds. Eu sabia que tinham serviços dentro da internet, Certo. chamado cloud, chamado provedores de cloud, mas não tinha uma noção das funcionalidades e características. Hoje, isso já se tornou uma coisa completamente diferente, graças a você, Herbert, e o Gian Rodrigues e toda a equipe aí da The Cloud Bootcamp, né? Abriu a minha cabeça para um novo ambiente e, sem dúvida, as empresas estão seguindo aí em direção a isso, né? Tanto Então você clientes já como tinha esse desafio, né? Você observava o mercado e sabia que você precisava surfar essa onda, né? precisava surfar, precisava entrar com mais afinco, né, e mais dentro desse novo ambiente de trabalho, de criar serviços, de prestar serviços, de vender soluções para o público em geral, né, não só empresas, mas pessoas físicas também, obviamente, né. Então eu, assim, por sorte, novamente, né, por sorte, por alguma situação apareceu a The Cloud Bootcamp no meio desse processo aí de mudança de carreira, né? Na verdade, não é uma mudança eu não vejo assim como uma mudança de carreira, mas é sempre uma transição, né? É um acompanhamento das evoluções, né? Daqui mais um tempo pode ser que surja alguma outra solução e a gente tem que estar dentro daquele momento de tecnologia, né? Aí Entendeu? dentro desse contexto, né, você ter ingressado aqui no Bootcamp Multicloud da The Cloud Bootcamp, a gente te pergunta, né, como é que você conheceu a The Cloud Bootcamp e por que, naquele momento ali que você, algo que te chamou a atenção, algo que você viu, que você te chamou a sua atenção e por que você resolveu dar um voto de confiança? Falou, bom, eu vou fazer isso daqui. Como você conheceu e por que resolveu dar um voto de confiança? Como eu disse, por algum momento a The Cloud apareceu para mim, mas basicamente acho que o principal recurso ali que a The Cloud Bootcamp colocou e é uma coisa que assim, eu acho muito interessante aqueles desafios que são colocados durante uma semana, né? Agora me fugiu aqui o nome dos desafios, eu tenho eu tenho tudo anotado, viu, o Herbert? Se você pensa num cara que está anotando
todas as coisas sou eu. Eu gosto de deixar marcado, porque aí, se eu precisar, eu vou lá e consulto. Não fica muito tempo na memória, não. Os eventos, por exemplo, hoje a gente tem as Multi-Cloud Night, né? Isso. Que são eventos aí que traz conteúdo muito interessante, mas um deles aí, o que eu cheguei a participar foi o Next Level segunda edição. Ah, bacana. Foi a primeira edição, Next Level foi em março. Certo. E aí eu participei do Next Level, né? E aí eu gostei, eu achei o desafio interessante, né? Imersão 100% dentro de um conteúdo multi-cloud, na verdade. Sim. Nesse desafio aí foi usado aí recursos diversos. E aí foi isso que me atraiu. Aí eu fui participando, gostando dessa imersão, né, dos recursos e tudo, e, enfim, totalmente dentro da minha área de conhecimento, né? Porém, faltando um pouco daquele, né? Ainda falta, né, um processo contínuo, né? Os skills necessários, a Sim. identificação da proposta, né? E aí foi o que me atraiu e me fez virar um bootcamper. E Né? você chegou os 4 os provedores? Cortou aqui, Herbert. Você começou em março, não é isso? Isso. Você chegou a fazer os 4 bootcamp dos 4 provedores? Como é que tá aí É, a agenda? isso, a agenda tá lotada, a agenda tá corrida e lotada, hein? Os desafios da semana aí são realmente Você para começou pelo sangue. qual? Começou por qual bootcamp? O primeiro foi o da OCI, Oracle CI. Cloud Infrastructure. Esse Bacana. foi o primeiro e foi com você, né? Você que O abriu meu lá, foi o meu né? primeiro também, né? Quando o Jean Isso. lançou, o primeiro foi um de OCI. Excelente, campeão. Acho que eu comecei com o pé direito ali, viu? Foi muito bom. Muito Ah, bom. bacana. Abriu ali, e dali eu fui pegando o básico aí, que também é uma coisa interessante para os futuros bootcampers, né? E os que acabaram de entrar também, os blocos de construção, né? Da cloud, né? E ali no primeiro eu já tive essa visão, né? Perfeito. Então, e isso obviamente, quando você está integrado com os recursos e tem um pouco de experiência também, né? Não vou falar muita, mas um pouco de conhecimento de tecnologia. Você aprendendo os blocos de construção te abre caminho para você enfrentar os desafios dentro de qualquer outro ambiente de cloud, né? Porque justamente esse é o foco da The Cloud Bootcamp com o produto Bootcamp, vamos dizer assim, o treinamento Bootcamp. Você não ter objeção, você não ter bloqueios para atuar em qualquer ambiente cloud, né? Seja Perfeito. seja o Google, seja Azure, enfim, OCI, AWS, você vai estar com a cabeça aberta para estar atuando em qualquer um desses ambientes e com experiência, né? Que esse Perfeito. a gente não está só aqui lendo o livro e estudando a teoria, a gente também está fazendo projetos, né? E além disso, desafios que nos impulsiona para um outro nível, faz subir a barra, né? Conforme você mencionou, né? Tem os desafios, né, que a gente lança também aí nos encontros ao vivo. E às vezes fala, né, que é um bootcamp multi-cloud, que ele vai ali atuar nos 4 maiores players, né, 4 maiores provedores. Só que não é só isso, né? A gente também entra dentro de todas aquelas ferramentas que fazem parte do universo multi-cloud, né? E você que é um cara que veio de infra, né?
com a base, o background aí forte em infra. E eu te pergunto, você já conhecia Infrastructure as a Code, as ferramentas que nós, né, mostramos aqui, utilizamos em projetos práticos aqui na Bootcamp? Você já conhecia o Terraform, o Ansible? Você já tinha contato com essas ferramentas? Só de falar e na teoria, mas não tinha ainda desenvolvido nenhum projeto prático em cima dessas ferramentas de desenvolvimento dentro da cloud, né? As ferramentas de IAC, né? Ou IAC, né? Infrastructure Isso. as a Code, right? É, Yes, right. yeah! Então, eu ou seja, nós estamos hoje no mês de agosto, há 5 meses atrás, praticamente, né? Mais ou menos, entre 4 a 5 meses atrás, eu não tinha noção real dessas ferramentas, né? Do poder que elas trazem aí para as rotinas diárias e para os projetos dentro da cloud e dentro da multi-cloud, né? Essas ferramentas como o Terraform, ele oferece aí uma facilidade, né? Claro, tem uma linha uma curva de aprendizado, obviamente, mas oferece aí uma interação entre clouds com muita facilidade, né? Aí Através você dos... vê a importância do profissional aprender nessas ferramentas, né? Hoje se você olhar para o Luciano lá atrás, talvez o Luciano jamais imaginasse que um dia a infraestrutura toda manual poderia ser feita de forma automatizada. Então, é um momento que o profissional tem que abrir a mente, né? E não é pensar, pô, com a nuvem está tudo automático, eu não sirvo mais para nada, né? Como o próprio DBA pode achar isso, mas não é isso. Vai mudar a sua forma de trabalhar. Você vai ter, como você mesmo mencionou, né? Você vai ter uma outra curva de aprendizado, mas todo o seu background vai ser fundamental nesse aprendizado. Porque você só vai, como o Jean faz a analogia, né? Jean chegou nos Estados Unidos, pegou o carro elétrico. E agora? Ele se adaptou, pá, agora é assim. Ele não perdeu o que ele tinha aprendido de dirigir um carro, né? Um carro manual, automático. Lá o carro elétrico, como é? Mudou algumas coisas. Muda o mindset, uma curva de aprendizado ali já foi. Então, a importância, né? Exatamente. E nesse caso aí do carro elétrico, o capô, né? O famoso capô, onde supostamente a gente vai lá ver o motor, serve como porta-malas, né? Você usa ele. Hoje você tem um espaço extra dentro do carro, né? Só tem a ganhar. Só tem a ganhar, exatamente. Diz uma coisa, Luciano, a gente fala aqui do Bootcamp, que tem um Bootcamp, tem todas essas ferramentas, tem a comunidade, que é uma comunidade muito rica, ali onde você consegue fazer network, aprender, trocar experiências. Mas a gente sabe que quando você começa a fazer um bootcamp, né, nessa curva de aprendizado aí, você acaba tendo alguns desafios. E nesses desafios você acaba tendo algumas dificuldades, que é muito normal, que é muito comum. Né? Às vezes você erra um bootcamp, você erra um projeto, você refaz de novo, você trava em alguma coisa. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco para a gente aqui quais foram as dificuldades que você teve, né, no bootcamp aí que você realizou aí. Vou tratar a minha experiência aí com todos os bootcamps que eu venho participando, né? Desde lá da OCI, da Oracle Cloud Infrastructure. Eu estou levando muito a sério, né, a proposta, né, por uma questão realmente de profissional e de interesse no desenvolvimento de carreira dentro do ambiente cloud. Né? Certo. Então, eu vou falar que eu sinto dificuldade para fazer os desafios, né? Os desafios, não os projetos, mas o que eu tenho feito para aprender assim, acredito que vai ser difícil para as pessoas às vezes entender isso, porque todo mundo tem as suas dificuldades e tudo, mas é você reservar um tempo para estudar, né?
e se dedicar seguindo todo o processo de treinamento, toda a didática que assim, até agora eu considero excepcional da parte do processo, vamos dizer assim, um processo pedagógico, um processo de educação da The Cloud Bootcamp, né, com os vídeos, com o material que é fornecido, eu posso falar que considero de excelente qualidade, né? Então, para aprender a fazer, você precisa dedicar um tempo, seguir o material à risca, que é um dos pontos que eu tenho observado aí dentro da nossa comunidade no Slack. Muitas vezes o pessoal coloca algumas dúvidas ali que são dúvidas relacionadas à falta de seguir o, o, o step by step ali do treinamento, né? Vamos dizer assim, durante a semana a gente tem o nosso projeto semanal, então Isso. tem um step by step para seguir. Muitas vezes as pessoas colocam alguns posts ali com as dúvidas relacionadas eles em algumas situações quebram os passos, né? Eu não sei como é que é a vida de cada um, mas o que eu estou percebendo depois de um certo tempo fazendo, né, o bootcamp, é que as pessoas parecem que quer pular steps, né? Quer pular etapas para chegar até o final enfim, não tem pressa para fazer. Isso que eu aprendi também. Você não precisa ter pressa, você precisa pôr foco para fazer as atividades, né? Então, por exemplo, os projetos, hoje, né, a gente tem um projeto correndo agora, essa semana, um desafio também para ser feito, mas se o aluno, né, se o bootcamper seguir ali a linha de treinamento proposta e ir até o final, essa é a parte que eu considero muito bacana, porque você faz o treinamento, faz aquele projeto, faz o seu projeto, né, faz a didática, o entendimento do assunto, e depois Aham. você conclui o seu projeto, e aí, para ir um pouco mais além, tem o desafio. Se você segue essa ordem, eu tenho certeza que você tem o sucesso, você consegue completar a missão com sucesso. Porém, o desafio é você achar que tem que pular etapas, né? É isso eu gostaria que os bootcampers que estão fazendo e os próximos que irão chegar, siga todo o treinamento, né? Todo o fluxo da didática que é oferecida, que com certeza vai ter êxito, né? Dedica um tempo para fazer isso. Perfeito, perfeito. Excelente advice. Luciano, conta pra gente. Você tem feito aí o Bootcamp, já está um certo tempo aí, né? Conosco, como um Bootcamp aí da The Cloud Bootcamp, e gostaria de saber quais foram, assim, os resultados, né, que esse Bootcamp Multicloud trouxe para você, né? Bom, profissionalmente, como eu disse, eu estou trabalhando numa empresa na área de soluções de armazenamento de dados e inteligência de dados, né? E lá atuando, aqui o estagiário é chamado como co-op, e esse processo que chama co-op é um estágio de longa duração justamente para fazer um test drive no profissional, né? Ver se realmente ele está dentro do escopo da empresa, se vai provavelmente futuramente agregar algum valor e ser absorvido dentro da companhia, né? E isso, o processo que eu tenho acompanhado lá tem sido uma realidade entre os meus colegas que já passaram por lá e hoje eles estão já trabalhando dentro da companhia, né? Certo. E como eu já tinha até comentado, a empresa ela está praticamente dentro da cloud, o forte dela é soluções dentro da multi-cloud, né? Oferece soluções em todas os principais players aí de cloud que nós temos. E a ideia, né,
o objetivo é estar preparado para futuras oportunidades dentro dessa empresa, ou, enfim, ou dentro do mercado de cloud, né? E, obviamente, em conjunto a isso, eu tenho procurado fazer a lição de casa que o Jean sempre recomenda, de fazer as postagens, procurar divulgar dentro da rede do LinkedIn os projetos e desafios, postar conteúdo que faça sentido aí para as pessoas, né? Então, isso é uma coisa que requer bastante dedicação, esforço para fazer, mas é um ponto também que serve aí como um conselho, né, para os bootcampers e os próximos também. Divulgar a sua linha de estudo, né, divulgar o seu trabalho, principalmente atualmente no LinkedIn, que é uma vitrine profissional, né? Então, Você já utilizava o LinkedIn ou com o Bootcamp passou a utilizar mais? eu já usava, já fazia algumas publicações, mas com o Bootcamp, isso se intensificou mais justamente pelo fato de ter os projetos e ter um fluxo de aprendizado dinâmico, né, dentro do contexto de multi-cloud. Eu tenho feito essa divulgação até por questão profissional também, buscando oportunidades, né? E haja visto, eu já estou fazendo entrevistas, né? Opa! para o universo cloud, claro. Opa! Assim, não é que eu não sou um profissional tão concorrido assim, mas os recruiters, né, os recrutadores estão sempre indo na minha lojinha procurar alguma coisa, né? Estão sempre entrando em contato. E agora com a expansão, né, a internacionalização da minha loja aqui nos Estados Unidos, então também recrutadores estrangeiros têm me procurado e têm, né, feito alguns questionamentos, oferecido algumas vagas, e obviamente a maioria delas eu por força maior, né, a famosa força maior, eu sou obrigado a declinar, porque não entra dentro do meu contexto futuro, né? Eu, Sim, assim, procuro ter uma proposta, né? Você que quer trilhar alguma carreira, você tem que ter uma proposta, um projeto e seguir aquilo determinado, né? E tudo tem altos e baixos, né? Que nem hoje. Hoje eu estou como trabalho aqui como um estagiário dentro de uma empresa. Então, isso é uma coisa que faz parte de um ciclo de vida e um ciclo profissional, né? Você tem que saber lidar com isso, né? perfeito, cara. Então, faz parte. Mas, porém, né, em cima disso, eu me considero um profissional sênior. Independente da profissão ou do cargo que eu estou exercendo, eu procuro sempre atuar como um profissional sênior e tratar toda a atividade com muito respeito e seriedade, né? Jamais é, desmerecer o que está sendo feito, sempre tratar com muito respeito, principalmente aquilo que a gente já sabe, num linguajar, você sabe de olhos fechados e de trás para frente. Aí que é a hora de você mostrar que você realmente é capacitado para fazer aquilo, né? E aí Perfeito. o próximo passo é a aquisição de um novo conhecimento dentro de qualquer ambiente de trabalho que você venha participar, Uhum. é saber também ter humildade e dizer que você não sabe aquilo e está disposto a aprender e gostaria de entender melhor, um pouco mais de detalhes sobre aquele recurso. Isso abre portas de uma forma que não tem nem como explicar na nossa conversa, mas é uma dica, né? Seja Perfeito. humilde e aprenda a dizer que você está disposto a aprender o novo conhecimento, né? Que nem multi-cloud, né? Não sei, eu só tenho uma cloud na minha cabeça, eu não tenho multi-cloud na minha cabeça. Não, seja multi-cloud.
Você vai ver que os blocos, voltando lá, os blocos de construção vai te abrir as oportunidades. Aí. Bacana. Você falou uma coisa bem interessante, que é a analogia que eu também faço, né? Você falou da lojinha, né? Você tem que É a pegar ali lojinha. o LinkedIn ali. Eu também tenho muito esse conceito, sabe? Eu vou pro meu trabalho, sento na minha mesa, porque é a minha lojinha. Aí chega alguém pedindo alguma coisa, é meu cliente, né? Meu colega de trabalho, mas é meu cliente, eu tenho que atender ele bem. E quando É, chegar no final do dia, eu falei, pô, deixa eu ver como é que foi minha lojinha aqui hoje, o que que eu aprendi, o que que eu atendi, como é que foi. Então, isso é muito bacana isso. quando você faz isso. E tratar o LinkedIn como uma vitrine da sua loja, né? Porque os recrutadores estão lá olhando. Pô, o que que o Luciano Caetano tem para oferecer? Pô, o cara fez um projeto aqui, interconectou duas cloud. Oh, o cara fez outro projeto aqui, então sua vitrine começa a ter cada vez mais produtos que vai chamar a atenção realmente dos recrutadores. E sabendo que está faltando profissionais no mundo, no universo cloud, aí quem tá aprendendo, quem está surfando a onda aí, com certeza tá na mira aí desses recrutadores, né? Aconteceu alguma coisa, né, na sua vida, né? Desde que você começou a fazer esse bootcamp assim, que você nunca imaginou que seria possível? Tem alguma coisa assim? Sim, quando você adquire conhecimento e com certo tempo, né? Se você observar o meu fundo de tela aí, né? Tá pequeno ali, talvez o pessoal não vai conseguir enxergar, mas já está escrito ali veterano, né? E não é por acaso, né? Entendeu? Falando do bootcamp, obviamente, mas isso já traz toda a diferença, né? Não é mais um recruta, né? É um veterano. E uma coisa que assim, eu vou falar que eu tenho um prazer muito grande, né? Uma pena que o que nos atrapalha em geral na vida é o tempo, né? Se a gente tivesse um dia muito maior, né? Mas não precisa disso, né? Não vou exagerar, mas uma coisa muito bacana é poder compartilhar o conhecimento com os pares, né? Principalmente dentro do nosso bootcamp, né? Poder segurar nas mãos dos nossos colegas que estão fazendo o treinamento e impulsionar eles também, dar aquele famoso empurrão, mas sem derrubar, você só dá uma sair da inércia, né? Você sai da inércia e o resto você vai conseguir desenvolver por conta própria. Então, eu procuro fazer isso. Alguns bootcampers têm me procurado para dar alguma orientação e eu procuro fazer isso com eles, né? Dar a vara para eles pegarem o peixe, né? Buscar ali os recursos e trabalhar em cima dos seus desafios. E acho que não tem coisa mais prazerosa é você dar um apoio, ajudar as outras pessoas e ver elas progredindo com pouco daquilo que você contribuiu e, em alguns casos, indo bem além do que você passou ali como um treinamento, uma pequena informação. Isso. Perfeito, perfeito, excelente. Bom, Luciano, estamos chegando aqui ao fim dessa Oh, mas excelente já? bate-papo, dessa excelente Oh, entrevista, mas a gente gostaria de fazer uma última pergunta aqui. Na sua opinião, qual a importância do profissional de TI dominar os provedores de cloud nos dias atuais? 110% de importância, Herbert. Isso eu falo com toda a segurança, assim, não vou falar quanto tempo eu tenho de carreira, mas só para ter uma ideia, eu venho ali do 386, né, na parte de hardware. Denunciou a Entendeu? idade aí. Na época que você tinha 8 megas de memória EDO instalada, era sensacional. 10 Bo- megas de Botão disco, turbo. botão turbo, o turbo já é uma tecnologia mais avançada. E a gente já está Aí, falando dos 166, dos 233 MMX famoso, recurso multimídia aplicado dentro dos processadores, enfim. A gente pode falar assim, eu gosto
de não ir tão tecnicamente, eu gosto de fazer um pouco de filosofia sobre tecnologia, porque é o que eu vivo no dia a dia, né? É um negócio que parece, eu não sei, tá dentro do sangue, né? Mas o que mais, o Herbert, até fui longe ali para trás e acabei, mas voltando ali, eu lembrei, hoje, profissional tem que ter multi-cloud dentro do seu portfólio de conhecimento. Não tem como ficar fora da cloud como um todo. Isso até arrepia só de falar sobre isso aí, porque é um caminho sem volta. Não tem jeito de você falar, eu vou continuar no mundo on-premise. Minha empresa só trabalha com soluções de hardware. Eu não preciso dos recursos de cloud. Não existe isso mais, isso já acabou. Meu negócio não se encaixa dentro da cloud, isso não existe mais. O profissional, com todo respeito, profissional de TI precisa estar dentro de recursos de cloud. Isso aí é inevitável, Herbert, não tem nem como discutir. Não há uma área de TI hoje, né? Vamos trafegar aí em dois ambientes, o desenvolvimento e infraestrutura, só esses dois para a gente entrar, para não ir muito longe. Precisa ter conhecimentos dentro da cloud, principalmente quem é desenvolvedor, não há dúvida sobre isso, e fica aquela nuvem escura muitas vezes para quem é de infra, no meu caso, né? Falar, eu não vou mais trocar o servidor, não vou mais adicionar um recurso de rede, um switch, um roteador na minha rede, não vou ter mais fita de backup, e assim, você pode até usar esses recursos dentro do seu ambiente, mas a cloud ela já está aí oferecendo recursos que sejam similares ao que a gente tem on-premise ou superando esses recursos, né? Então você precisa estar ligado a isso, precisa estar acompanhando esse fluxo sem volta. E outra, né, Herbert, mais um adendo, né? A cloud ela já está praticamente acendendo a velhinha, né? Assim, eu acredito falando em períodos, a gente já tem aí no mínimo uma década já batendo nessa tecla, né? Então Exato. é inevitável. O profissional tem que ter conhecimento, tem que perder o medo, né? Muitas vezes tem medo, falar, não, eu não preciso, não quero aprender. Tem que perder o medo, tem que fazer um bootcamp, se dedicar, estudar e assim, a nuvem, a grande nuvem, ela está aí à disposição para todos as áreas profissionais aí e profissões novas que vão surgindo dentro dela, vão criando novos ambientes, é uma coisa muito bacana aí é um novo ciclo, né, de tecnologia. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que o universo cloud ele é promissor e um caminho sem volta, né? Porque quem está com medo de vir, ó, é promissor. Ah, então é algo que eu posso apostar. É um caminho sem volta. O que significa um caminho É, sem volta? É um caminho que você vai, você não volta e você vai ficar constantemente aqui naquele ciclo de aprendizado. Porque uma vez que é. você mergulha aqui, você acabou, você só vai agora para frente, né? É o foguete, não dá ré, só vai para cima aí e aprendendo cada Exato. vez mais. Então, eu vou só para passar mais um reforço em relação aos 110% que eu disse, né, dentro da cloud. A minha carreira profissional, como eu havia comentado, eu sou engenheiro elétrico, eletrônico e, na verdade, telecomunicações, mas a computação está dentro de tudo, abraça tudo isso. Todas as empresas que eu passei,
elas já estão dentro da cloud hoje. Elas têm recursos dentro da cloud, né? Em particular, o segmento que faz parte, né, a minha classe profissional é telecomunicações, que também é uma área que envolve tudo, né? Exato. Telecomunicações é o fundamento total aí da computação e tudo que a gente tem como sistemas, né? Perfeito. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem no mundo todo, né, no Brasil também já estão é, fortificando graças ao 5G, vamos dizer assim, né, ao serviço de 5G. As operadoras, elas estão de telecomunicações, estão fazendo um movimento de ir para a cloud, né? Haja visto que até o Jean comentou recentemente, acredito eu que foi uma notícia da TIM, que estaria movendo um Isso. projeto, claro, isso está em andamento, né? Isso ainda não aconteceu, tá indo, as pessoas têm que ter em mente assim, a cloud não é um país das maravilhas, né? A cloud é um ambiente para ser desbravado. Então, voltando ali, a operadora TIM, ela está movendo os seus recursos para dentro da cloud e, obviamente, a Vivo já está fazendo isso e já vem fazendo isso ao longo do tempo. E só que a gente está vendo que isso está acontecendo sem precedentes, né? E agora, recentemente, vamos dizer assim, recentemente, há 6 anos atrás, quando eu trabalhava na Sky, na área de broadcast, eu tive o prazer de ser apresentado a uma solução de cloud, de sistemas de transmissão de vídeo e processamento de vídeo dentro da cloud. E hoje esse serviço, que também é de uma grande empresa aí do mercado de broadcast, ela consolidou esse produto que naquela época que a gente estava ali, eu trabalhando totalmente on-premise e não dava muita atenção nisso, porque o foco era ter o hardware ali dentro da empresa, né? Sim. Mas hoje isso já mudou, então aquela solução que eu trabalhava em hardware, ela já está consolidada dentro da cloud. Então, Perfeito. é aí que vem a importância de você fazer um treinamento como bootcamp. O que eu aprendi lá on-premise está 100% agregado dentro da cloud com a tecnologia multi-cloud, dentro dos recursos cloud, entendeu? Então, Perfeito. para tratar algo bem simples para quem está começando agora, é você ter o seu servidor, vamos dizer assim, o seu desktop, seu computador pessoal, virtualizado dentro da cloud, aquela famosa instância EC2 ou uma compute instance da Google Cloud para poder atrair, né? Isso aí a gente fala assim para atrair, porque é a mesma coisa que um desktop, é um servidor físico, mas ali ela recebe um outro nome, muitas vezes mais glamuroso, mas não passa de um recurso computacional disponível, Perfeito. né? E isso sem volta mesmo. Tem que estar dentro profissional de TI tem que estar dentro da cloud, o Herbert. É engraçado isso, né? Porque lá atrás, antes de fazer o bootcamp, eu não tinha essa visão, sabia que isso estava correndo, porque senão não teria entrado nessa, nesse, nessa onda, nesse treinamento, né, no bootcamp. Uhum. Então, inevitável o profissional de TI, principalmente, ele tem que estar dentro da cloud. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente mindset aí, né, para as pessoas que estão aí acompanhando aí esse vídeo. Bom, Luciano, a gente tem que te agradecer aí, cara, esse Oh, tempo, a sua disponibilidade, né, tá aí exposto aí, se colocou à disposição aí para poder participar aqui desse bate-papo com a gente, que foi incrível aí. A gente te agradece aí e muito obrigado. obrigado pela oportunidade, Herbert. Obrigado aí pela The Cloud Bootcamp, tá promovendo esse evento, né? Esse meio da gente passar um pouco do nosso da nossa pequena experiência, né? Que estamos passando aí numa linha de aprendizado
Assim, eu gosto de elogiar, e é difícil, as pessoas às vezes estão de fora não perceber isso, mas é um treinamento com excelência muito grande. O pessoal da equipe aí leva muito a sério. Eu gosto disso, né? Assim, eu gosto de brincadeira, gosto de se divertir e tal, mas quando você pega uma coisa que você gosta de fazer, você se diverte, mas tem que ter a, o sentido positivo, né? E é o que eu tenho percebido aí. Parabéns mesmo para vocês aí, pro treinamento excepcional. Beleza, beleza. Te agradeço aqui, pode ter certeza que eu vou dar o recado aí a toda a equipe aí. E muito obrigado. Oh, por nada. Até Valeu, mais. Até a Sandro. próxima. Até a próxima. Bom, é isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um quadro aí do Cloud Bootcampers. Espero que você tenha curtido. E eu vejo você no próximo aí, no próximo vídeo aí, na próximo entrevistado. Quem sabe aí você que já está pensando aí em ingressar aqui na The Cloud Bootcamp, pode estar aqui um dia participando desse quadro aqui e compartilhando também aí a sua experiência. Maravilha? Vejo você no próximo vídeo. Até lá.